Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui estamos, toda semana, todo domingo, para esse nosso encontro, que é o encontro da família com Jesus. O momento de pararmos o corre-corre do dia a dia para pensarmos em Jesus, para sentirmos Jesus mais de perto, para que as reflexões em torno dos seus ensinamentos sejam reflexões que venham contribuir com o nosso dia a dia, com a nossa vida nessa terra tão atribulada, tão cheia de conflitos, tão cheia de desafios. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos nossos guias espirituais. Recentemente, temos visto muitas orientações da espiritualidade em torno da importância do Evangelho no lar. Então, nós trouxemos aqui hoje, só para a nossa reflexão, um trecho, é um trecho bem pequeno, de um texto maravilhoso que nós encontramos no livro Luz no Lar, de psicografia de Chico Xavier, por Espíritos Diversos. E tem uma mensagem que o nome é O Culto Cristão no Lar. É do espírito Neio Lúcio. No final, ele vai nos falar sobre o Evangelho que foi iniciado por Jesus. Esse texto diz respeito à presença de Jesus na casa de Pedro, numa conversação bastante edificante, né? Como não poderia deixar de ser, Jesus e Pedro conversando na casa de Pedro. E lá no final da conversação, ele diz: o Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre, os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então, esta prática já havia sido iniciada, sugerida por Jesus, dada a importância de cultivarmos em família os ensinamentos da vida maior. Vamos, portanto, meus amigos, sistematizar o Evangelho no lar em nossas casas para levarmos a mensagem do Cristo a todos os nossos familiares. Bem, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico. A mensagem de hoje é a 24. Filhos pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O registro é de Lucas, no capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo.
O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro e a abundância. Acomodam-se em todos os campos de atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhorados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e de honra, e de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Emmanuel faz suas reflexões em torno desta parábola e nos mostra que, de certa forma, o homem atual se porta como aquele filho pródigo, que chega à terra para progredir, para valorizar os bens que Deus lhe concedeu e prover assim a sua manutenção, auxiliando o seu próximo, e no entanto tudo desperdiça, porque dá um rumo totalmente diferente às possibilidades materiais e espirituais que traz consigo. E fica a se lamentar de que adianta tudo o que tem se continua com o amargor, com a vida vazia. Então, é uma reflexão para todos nós que o Espírito Emmanuel nos traz. Faremos agora, meus irmãos, a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, nossa mente a Deus, nosso Pai, para que a espiritualidade maior, através dos seus mensageiros de luz, venham a ter conosco. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, abençoa-nos nesse momento em que nos propomos realizar mais um estudo do vosso Evangelho de luz. Que possamos dispor da paz necessária para esse estudo, que possamos também contar com a ajuda da espiritualidade, a fim de que nossa mente e nossos corações estejam receptivos para receber os esclarecimentos e, sobretudo, para colocá-los em prática e assim avançarmos um pouco mais em nossa caminhada terrena. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, meus irmãos, o nosso estudo do Evangelho no Lar está sendo feito a partir do Sermão da Montanha. O sermão que encerra grandes ensinamentos trazidos pelo Mestre, que naquele dia, na presença de seus discípulos, diante daquela multidão, nos deixou um legado, um verdadeiro código de ética a nos instruir, a nos orientar
sobre a conduta que devemos ter na vida, despertando nossas mentes e os nossos corações para a nossa condição de seres imperfeitos e a necessidade de vencermos a nós mesmos. Então, hoje, o trecho do Sermão da Montanha é o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Esse enunciado está no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, no versículo 23 e 24. Reconcilia-te primeiro com o teu irmão. De imediato, iniciando a nossa reflexão, a gente já percebe que o mais importante para Deus, o sacrifício mais importante para Ele, é a reconciliação com o nosso próximo. Jesus coloca de um modo as suas palavras que facilmente a gente compreende que o sacrifício mais agradável a Deus é a reconciliação com o nosso irmão. E ele recomenda que a gente procure o nosso semelhante, que a gente busque esse entendimento, porque de uma certa forma todos nós temos algum tipo de discórdia com algum familiar, algum parente, algum colega de trabalho. Às vezes uma palavra maldita, um gesto mal entendido, gera esse impasse, gera o distanciamento. Fica exatamente aquele ressentimento, aquela mágoa, e o tempo vai passando e isso pode se avolumar. E ele diz exatamente, Jesus, isso. Naquele tempo, ele respeitando essa prática que as pessoas tinham de depositar a sua oferta, a sua oferenda no altar, ele respeita, não critica, mas ele diz que é necessária a reconciliação antes que possamos fazer a nossa oferenda. Porque esse ato sacrificial ou devocional, ele era uma expressão de fé largamente praticada pelos judeus, que eles faziam essas oferendas para alcançar o perdão dos seus pecados e agradar a Deus. Muitas oferendas, elas eram feitas de acordo com a circunstância. Às vezes era para agradecer a colheita, a boa colheita. Às vezes era para solicitar, pedir alguma bênção. De modo que largamente essa prática era feita. E também dependia da condição financeira do seu doador. E assim, essa oferenda era feita desde simples produtos da terra até animais de grande porte. Os judeus julgavam suficiente fazerem essa oferenda para que pudessem ter a remissão dos seus pecados. Eles ignoravam a necessidade de tratar o seu semelhante com bondade. Então, era comum eles ofertarem animais como ovelhas, escolhiam aquele animal de melhor qualidade, aquele animal em melhores condições para fazer esta oferenda a Deus, né? Porque era necessário
ter os seus pecados. Isso era um ato em que eles se aliviavam, porque acreditavam que os seus pecados, as suas falhas, estavam perdoados. E assim viviam, né? Assim prosseguiam em sua jornada. Na verdade, nós ainda erguemos altares na terra. Um altar para Deus, um altar para Jesus, um altar para os santos, para os bons espíritos, mas, sobretudo, ainda erguemos os altares para a nossa vaidade, para atender os anseios da nossa vaidade, porque vivemos em função das aparências, em função dos aspectos puramente materiais, puramente terrenos. E assim nós continuamos a erguer esses altares. A nossa vaidade, aos vícios, a certos tipos de transações, a satisfação do nosso egoísmo, a satisfação dos nossos sentidos carnais. Mas Jesus veio com a missão de esclarecer, de orientar a toda a humanidade, não só a humanidade daquela época, mas a todos nós. Porque a nossa imperfeição, ela é transitória, e ele veio exatamente trazer os ensinamentos libertadores, reabilitadores, para que tivéssemos este referencial para nos transformarmos e caminharmos em busca da nossa libertação, a libertação da nossa inferioridade. Então Jesus, ele veio com essa sua missão e mostrou a inutilidade desta prática sacrificial, devocional, quando não há paz de consciência. Se não há paz de consciência, se a nossa consciência está atormentada, está conflitada, essa prática de sacrifício, essa prática de oferendas, né, de ofertas, essa prática material, ela não tem sentido, ela fica realmente inútil. E Jesus veio nos dizer exatamente, nos falar dessa necessidade urgente de nós vencermos a nós mesmos através da superação da nossa pequenez, das nossas imperfeições morais, imperfeições espirituais. Então, se o altar mostra-nos o lugar adequado para esse relacionamento com Deus, a nossa consciência, ela vai ser o ponto de referência nos nossos relacionamentos, no nosso contato com o Criador. A consciência, ela precisa estar devidamente harmonizada para que possa receber as nossas propostas, as boas propostas de vida em conexão, em sintonia com Deus. Então, o altar da nossa consciência é o altar verdadeiro. A consciência harmonizada, apaziguada, recebe as nossas melhores propostas de transformação, a nossa proposta de crescimento espiritual, de nos tornarmos pessoas melhores, e assim consegue, inclusive, modificar modificar o rumo, vamos assim dizer, do nosso destino. Porque o que é o nosso destino? É o nosso amanhã, que construímos hoje, a partir da nossa maneira de agir,
a partir dos nossos atos, a partir das nossas ações. Então, quando nós transformamos, valorizamos o verdadeiro altar que deve existir em nossa vida, que é o altar da nossa consciência, elaborando propostas elevadas, elaborando exatamente propostas voltadas para o crescimento espiritual, para o bem, para a aquisição desses valores nobres, nós estamos dando a Deus, ofertando a Deus o que verdadeiramente nos pertence. A nossa essência, as nossas vibrações, e nós vamos assim ter um destino, um amanhã, certamente apaziguado, que vai se expressar na nossa estabilidade interior. Sempre que sejamos ofendidos por alguém, devemos ter todo o cuidado para não sairmos comentando com terceiros. Devemos sim, ao invés de ficar ressentidos, magoados, devemos ir direto ao entendimento com a pessoa. Falar francamente, se entender direto, francamente com aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa pode não ter tido a intenção. Estava num momento difícil, estava num dia de muitos problemas e agiu daquela forma, falou daquela maneira, exatamente pela sobrecarga de problemas. E ali, naquele entendimento, falando francamente, nós vamos evitar que esse desentendimento se prolongue e vire assim uma inimizade, que vire assim uma discórdia e, sobretudo, gerando uma maledicência, porque é sempre mais correto solucionar logo os atritos e as dificuldades. Mas também, caso nós sejamos o ofensor, no momento que tomarmos consciência disso, devemos ir ao encontro do nosso irmão, pedir desculpas e, dependendo do caso, pedir até perdão. Se colocar como aquele que agiu de uma forma impensada. Não era sua intenção, não era nossa intenção. Foi exatamente um momento desagradável, um momento de invigilância. E se por acaso tivermos afetado a honra desse nosso semelhante, aí sim é grave. Mas devemos sim buscar as pessoas com as quais conversamos, dando informações falsas, maldosas, para desfazer aquilo que foi dito de uma forma tão negativa. Precisamos desfazer aquilo que fizemos, levando assim suspeitas à honra de alguém, porque isso é muito sério, isso é muito grave e devemos assim assumir humildemente o nosso erro, a nossa falha. Porque, meus irmãos, nós estamos na mesma viagem evolutiva. Somos todos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Jesus, o ser mais perfeito que passou pela terra, o governante da terra, o guia da terra, por amor a todos nós, por amor a todos os espíritos filiados ao planeta, veio nesta missão luminosa de estabelecer os alicerces da perfeição, ou seja, o alicerce do reino de Deus. O reino de Deus que ele é construído a partir de cada um, porque ele é construído primeiro dentro de cada um de nós, à medida em que nos tornamos seres melhores, que nos esforçamos para vencer as nossas inferioridades. Então, Jesus veio com esta missão para esse esclarecimento. Chegou nesse momento lá junto com os judeus
num momento difícil, num momento de muito atraso moral e espiritual, mas era ali a hora dele começar a sua missão, de transmitir os seus ensinamentos e, sobretudo, não só transmitir, como vivenciar também. Naquele meio de tantas vibrações negativas, mas ele veio nos dizer de toda a possibilidade que nós temos de vencer todo esse atraso moral e espiritual através da sua mensagem de amor. Mensagem que nos traz a necessidade de nos tornarmos capazes de amar ao nosso próximo, fazendo a ele o que desejamos que nos seja feito. Nos tornando capazes de perdoar. Sim, por que perdoar? Porque todos nós erramos e todos nós necessitamos de perdão um dos outros. Reconciliar-te primeiro com o teu irmão significa exatamente a capacidade nossa de perdoar, de entender o outro em suas limitações, em suas imperfeições, porque se nós já temos a visão do crescimento moral, do crescimento espiritual, já entendemos que o mal não pode ser feito, o outro ainda pode estar muito aquém, ainda endurecido, ainda achando que é necessário cometer a vingança, é necessário excluir do seu cotidiano aquele que lhe dirigiu alguma palavra, algum comentário desagradável. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te primeiro, essas palavras dele, essas palavras representam a nossa identificação com a lei de fraternidade que está dirigindo, que é vigente em todo o universo. Porque é através do nosso próximo que nós encontramos Deus. É no nosso próximo que nós vamos nos encontrar com o Criador. Porque como vamos buscar Deus através exatamente de altares, cânticos e só prece? Se é ali no nosso próximo que ele se encontra. Ele está posicionado objetivamente a nos convocar para a grande integração com a força do amor que equilibra, essa força do amor que equilibra a sua criação infinita. Então, meus amigos, fica a nossa reflexão de hoje. Podemos aprofundá-la no decorrer da semana, através do Evangelho segundo o Espiritismo e de outras leituras complementares. Agora vamos fazer o nosso recolhimento interior para apresentarmos as nossas rogativas a Deus nosso Pai. Vamos emitir vibrações pensando na paz, pensando no amor, na saúde, na esperança. Senhor meu Deus, nosso Pai, aqui estamos com os corações em prece, rogando pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes do nosso país, que necessita tanto de justiça social. Rogamos pelo fortalecimento do movimento espírita, a partir dos seus postulados kardecianos e do Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, pelo perdão, pela concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco, pela cura, pelo restabelecimento da saúde
de familiares, parentes, amigos, por todos aqueles que estão doentes, muitos, sem perspectiva de cura na presente encarnação. Rogamos, ó meu Deus, por todas as famílias, para que a luz do Evangelho chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Agora vamos silenciar por alguns instantes, para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Senhor Deus de misericórdia, recebei as nossas rogativas, Senhor, derramando sobre todos nós a vossa graça. Que a luz da vossa graça envolva a todos nós, nos fortalecendo para os desafios da vida terrena e eliminando de nós as energias negativas que estejam a nos prejudicar. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, meus irmãos, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que possamos aqui estar em breve.